paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, muito bem-vindo ao canal da Editora Betel para o estudo da nossa revista Betel Dominical Salmos. Esse é o segundo trimestre, estamos caminhando para o encerramento de mais um trimestre. Eu peço a você que nesse momento, se possível, já tenha acesso aí à revista da Escola Dominical, porque é sobre ela que nós estaremos agora estudando. Então, é importante que você tenha essa revista para você fazer as suas anotações. Pode ser no tamanho grande ou também no tamanho normal. Se você não tem ela em forma impressa, você pode também adquiri-la através das nossas plataformas, no Play Store ou no Google Play. Você entra lá no nosso aplicativo Betel Editora, você vai encontrar lá a nossa revista. É muito importante que você tenha o material para o estudo. Estamos aqui de volta, aqui no estúdio da Editora Betel, para esta lição que é a número 12, edificando a família com temor e confiança no Senhor. E comigo aqui, mais uma vez, estou feliz por contar com a presença desses dois homens de Deus, que aqui voltam novamente para nós estudarmos juntos. Pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Betel Dominical. Muito obrigado, Pastor Prates. Pastor Marcos, todos vocês que estarão conosco ao longo de toda essa aula. Pastor Marcos Santana, muito bem-vindo, Pastor Marcos Santana, para mais uma lição preciosíssima. Amém. A paz do Senhor, Pastor Prates, paz do Senhor, Pastor William, a paz do Senhor para todos aqueles que estão juntos conosco, que possamos ter momentos de alegria, de edificação para a glória de Deus. Muito bem, essa lição é a lição número 12, ela está programada para o dia 21 de junho de 2020. Vamos então ao texto áureo, Pastor William Barros. Texto áureo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. Verdade aplicada, Pastor Marcos Santana? Verdade aplicada. Que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Amém. Os nossos objetivos são esses aqui. Primeiro, abordar os temas dos Salmos 127 e 128. Segundo, mostrar a importância de dependermos de Deus. E terceiro, apresentar os benefícios do temor a Deus. O nosso comentarista, que é o pastor Adriel, para desenvolver essa lição, ele tomou como referência o Salmo 127 e 128. E ele cita para nós aqui o verso 1 e 2 do 127, 1, 2, 3 e 4 do 128. Se você puder, pegue a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para também acompanhar o estudo, que é importantíssimo. Lembrando mais uma vez que esse é um empenho, um esforço da Editora Betel por uma determinação da nossa liderança, os nossos bispos, que entendendo esta quarentena como um fator muito prejudicial, nos convocou e nos direcionou para oferecer a você esta ferramenta de apoio. Então eu estou muito feliz pelos resultados que estamos obtendo. Quero agradecer a você que está sendo fiel, acompanhando, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando com os nossos irmãos e alunos. É muito importante isso. Então, em nome da nossa diretoria e dos meus amigos aqui, muito obrigado pelo apoio. Outra coisa, nós estamos numa campanha chamada EBD Não Pode Parar. Então eu quero aqui já aproveitar, agradecer a você que tem mandado vídeo. Olha, são muitos vídeos que nós temos recebido de irmãs, professoras que trabalham com criança, que trabalham com jovem, com adolescente, com adultos, todos juntos, mandando seu vídeo dizendo a EBD não pode parar. Muito obrigado. De fato, a EBD nunca parou, não vai parar. E nesta mesa aqui estamos hoje para lhe dar essa ferramenta, essa ajuda para você, professor que solicitou, que pediu esse trabalho. Então chegou o momento, vamos então agora nos preparar, porque daqui a pouquinho nós já vamos começar o estudo aqui. Eu vou passar a palavra aos meus convidados especiais, que é o pastor William e o pastor Marcos, que eles vão estar aqui trazendo para nós aqui o comentário da lição. A nossa lição ela tem as referências, né, durante a semana, que são importantes você acompanhar. Nós sugerimos isso a você, recomendamos que faça isso.
Nós temos também o motivo de oração, que é para que as famílias sejam edificadas debaixo da orientação do Senhor. Então, nesse momento, vamos aproveitar esse motivo de oração, vamos estar orando aqui com o pastor Marcos Santana, que estará elevando a Deus uma palavra de oração. Depois nós estaremos com a introdução e já vamos entrar no ponto 1. Pastor Marcos Santana, oremos ao Senhor. Bendito e maravilhoso Deus. Aleluia. Graças nós te damos. Aleluia. Por podermos nos aproximar diante do teu trono de graça. Glória a Deus. Confiando em Jesus Cristo. Pedimos em favor de cada família. Glória a Deus. Pedimos que cada família seja alcançada pela tua graça salvadora. Que haja paz, Aleluia. harmonia, Aleluia, Jesus. saúde física, emocional e espiritual. Ajuda, Senhor, cada família a continuar desfrutando da tua presença, da tua direção, da tua provisão. Senhor, restaura relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos. Deus. Senhor, guarda as nossas famílias, as nossas casas, porque sem ti nada podemos fazer. E o estudo desta lição contribua para a edificação e o fortalecimento das famílias, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha! A nossa lição começa com a seguinte introdução. Os Salmos 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol de seus filhos. E com esta introdução, eu já passo a palavra ao pastor Marcos Santana para o ponto 1, Salmo 127 e 128, pastor Marcos. O que Deus tem colocado no seu coração para este ponto? Amém. Vai ser muito útil nós consultarmos a lição de número 12 do primeiro trimestre deste ano. Em especial os tópicos 2 e 3, aonde nós tratamos na época sobre bênçãos e atitudes. Lembrando que a lição passada foi uma lição que enfatizou a família em seus variados aspectos. E por que eu acho que é interessante nós voltarmos à lição? Porque fala de bênçãos e atitudes. E a nossa verdade aplicada diz assim, que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Eu enfatizo essa expressão atitudes, porque quando se trata de família, quando se trata de formar um lar, essa palavra, essa expressão atitude, ela é fundamental. Mas por outro lado, pastor William, pastor Prat, a gente não pode afirmar que somente a pessoa que está em Cristo tem atitude na hora de formar um lar, formar uma família. Porque nós testemunhamos que muitos lares, muitas famílias que não tiveram ainda a experiência do novo nascimento, mas são pessoas de atitude, que trabalham, que planejam, que procuram educar os seus filhos com dignidade, procura suprir as necessidades. Então, são atitudes. Então, eu acho importante a gente focar que a lição de hoje trata de atitudes, mas notem, atitudes movidas. Atitudes como resultado de temor a Deus e o desejo de fazer a vontade do Senhor. Porque, na verdade, esses aspectos é que diferenciam as atitudes
do discípulo de Cristo daqueles que ainda não tiveram a experiência do novo nascimento. E o Salmo 127 e o Salmo 128, eles enfatizam a construção de um lar, a construção de uma família à luz do temor a Deus e de andar nos caminhos do Senhor. É preciso nós, hoje, como igreja, refletirmos sobre esses dois salmos, mas à luz do que diz e ensina e revela o Novo Testamento. Eu usaria a expressão ler e refletir esses salmos com as lentes do Novo Testamento. É comum a gente ouvir essa expressão, que o Novo Testamento é a chave para o Antigo Testamento. E qual o motivo de eu estar fazendo essas considerações? Se nós lermos não apenas os Salmos 127 e 128, mas outros textos do Antigo Testamento, sem levar em conta o ensino e a revelação do Novo Testamento, nós podemos entrar pelo seguinte caminho: todos os mandamentos, todas as promessas, todos os comportamentos que a gente encontra no Antigo Testamento, a gente associar automaticamente. Não, isso aqui vai acontecer na vida de um discípulo de Cristo, independente de qualquer coisa. E se a gente for observar o Antigo Testamento, o povo de Israel, ele ainda não tinha a revelação que nós temos hoje. Então o povo de Israel associava a bênção de Deus, a promessa de Deus, com uma vida bem-sucedida na terra. O povo de Israel associava a bênção de Deus com terra, plantação e colheita em abundância, longevidade. Era essa associação que eles faziam. Vencer uma batalha, literalmente falando, livrar do inimigo, ganhar uma guerra, era essa associação que o povo de Israel fazia. E é o que nós vamos encontrar nesses dois salmos. Que filhos, mulher, e tudo dando certo, trabalho, prosperidade material. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nem sempre essa é a realidade. Então eu acho importante a gente aproveitar a reflexão e procurar refletir, estudar e meditar, mas à luz do que nos revela o Novo Testamento. Já que a ênfase no Novo Testamento é outra, e já começo aqui dando um exemplo. O próprio Cristo disse o seguinte, que aquele que não amar a Deus mais do que ama a seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, não é digno de mim. Então, para ser discípulo de Cristo, nós precisamos estabelecer prioridades. O próprio Cristo disse, eu vim trazer espada. A partir de agora vai ter dissensão. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala da possibilidade de um cônjuge que não é discípulo de Cristo abandonar o outro cônjuge. O apóstolo Paulo fala da possibilidade de haver dissensão dentro de casa. Como conciliar estas revelações do Novo Testamento com o ensino e o que a gente encontra nos Salmos 127 e 128? A proposta aqui é a gente procurar extrair desses dois salmos os princípios. Porque princípios, ele não depende da época. Princípio bíblico são aplicáveis a todas as eras. E aí eu proponho aqui nós focarmos nesses dois salmos esses princípios. Somos dependentes de Deus. A suficiência da provisão divina. Família dentro do plano de Deus para os seus. Ou seja, família para o discípulo de Cristo não é só para ter uma vida tranquila e bem-sucedida debaixo do sol.
tem um propósito. A vida do discípulo de Cristo tem um propósito que vai além da vida debaixo do sol. Quarto, princípio do temor a Deus. Quinto, princípio da obediência. Sexto, princípio do trabalho. Porque o Salmo 127 e o 128 falam de trabalho. Esse é um princípio importante. Valorizar a convivência familiar. 127 fala disso, 128 também. E por último, um canal de bênçãos para a sociedade. Eu acredito, pastor Prates, pastor William, que são princípios válidos à luz do que o Novo Testamento revela em relação ao discípulo de Cristo e à sua família. São princípios perfeitamente aplicáveis também aos dias de hoje. Essa seria a minha contribuição a título de introdução, né, antes de entrar no tópico verdadeiramente. Eu queria só fazer uma colaboração com essa excelente introdução, nosso pastor Marcos, só lembrar os irmãos o seguinte: com essa questão prática, a lição hoje é uma lição extremamente prática em relação à vida cristã, em relação à família. Lembrar que Deus abre portas, mas portas não andam, portas não têm pernas. Muitas pessoas, Senhor, eu dependo de Ti, eu estou esperando uma bênção. A lição de hoje vai nos mostrar a necessidade de confiarmos em Deus, dependermos em Deus, mas estamos prontos para fazer a nossa parte, prontos para fazer o que cabe a nós, já que confiamos em Deus. Acredito que isso é muito importante. Amém. Na lição de hoje. Tópico 1? Isso, vamos ao tópico 1. Isso, direto. Eu vou ler o texto do tópico 1.1 que consta na nossa lição. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas nos Salmos 120 a 134, também chamados de cânticos de romagem ou dos degraus. Tais canções animavam e encorajavam os peregrinos a continuar a caminhada. Quero fazer aqui um link desse texto com um texto bíblico, pastor Prates. É possível a gente ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Lembremos que somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. E enquanto nós estamos peregrinando, enquanto estamos vivendo debaixo do sol, o discípulo de Cristo, ele vivencia várias situações e necessidades no nosso dia a dia. Creio que o último parágrafo do subsídio do ponto 1.1 é relevante, quando diz assim: enquanto estamos neste mundo, ou seja, enquanto estamos peregrinando, todas as áreas da vida precisam ser consideradas à luz do plano e da vontade de Deus para os seus. E aí, evidentemente, que essa realidade da vida aqui na Terra inclui a convivência familiar. É muito interessante a gente destacar que a convivência familiar, essa realidade na vida do discípulo de Cristo, relacionamento marido e mulher, pais e filhos, é uma realidade limitada à vida debaixo do sol. É enquanto a gente peregrina, é enquanto a gente está caminhando aqui na terra. Mas nós podemos contar com a provisão divina. E aí eu já entraria no tópico 1.2, não sei se já é o caso de... Eu queria só fazer uma colocação aqui. Olha que coisa interessante. Os cânticos dos degraus era uma forma de louvar a Deus enquanto os peregrinos judeus seguiam para Jerusalém por ocasião das festas judaicas, mostrando que o tom do louvor e adoração a Deus fazem parte daqueles que caminham para Jerusalém. Olha que analogia interessante. Nós que estamos também caminhando para Nova Jerusalém, nós que estamos caminhando para Cristo, junto com Cristo,
precisamos também louvar a Deus. Se tem uma coisa ruim, imagina você viver numa casa com alguém que está o tempo todo reclamando, reclama da comida, reclama disso, reclama daquilo. Irmãos, a gente precisa ser alegre, louvar a Deus, cantar. E aqui a gente vai aprender uma outra coisa interessante. Olha, cantar aqui é mudar o foco. Em vez de viver murmurando, reclamando de tudo, louvar, cantar. Imagine que ambiente alegre você está em casa quando você vê seu pai, sua mãe alegre, cantando, conversando. Embora existam momentos difíceis, embora existam momentos complicados na vida, alegria, poder estar junto, sentar na mesa para poder fazer refeições em família, poder celebrar. E eu quero lembrar vocês uma coisa. Olha o desafio que Deus faz para nós na Bíblia. A Bíblia diz, andai em espírito. Essa palavra no Novo Testamento, no grego, que é a língua do Novo Testamento, significa exatamente, literalmente isso. Significa tudo que você fizer enquanto mexer as pernas, faça em espírito. É um desafio diário. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, é um desafio. A Bíblia não está dizendo que a gente não deve ficar ansioso. A gente não deve andar ansioso. Ou seja, permitir que a ansiedade nos domine a ponto de perder a alegria de poder cantar, celebrar, de viver. Nós vimos na lição passada a questão de celebrar. E agora na lição de hoje, a gente precisa entender que nós precisamos, mudar o nosso foco. Tirar o foco do que não tem, do que perdeu e cantar, celebrar. É interessante, e eu finalizo a minha participação aqui nesse ponto. Olha que interessante. O salmista no Salmo 23 vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum porque tu estás comigo. É interessante que os pastores como Davi estavam em regiões de deserto. Então eles tinham que se deslocar com o rebanho para um local tipo um oásis para passar o dia com o rebanho. Então as passagens do rebanho eram lugares de abismo, de rochas, de montanhas. E muitos tinham passagens bem estreitas e era perigoso para o rebanho. Como é que os pastores se adaptavam para poder passar nessas regiões difíceis? Olha que coisa interessante, você acha até na internet isso. Eles criaram um sistema, isso milenar, de fazer o rebanho entrar em fila indiana. Então, o rebanho entrava em fila indiana, você sabe que os animais podem ser adestrados com reforço e punição, e aí o rebanho entra em fila indiana, ou seja, um atrás do outro, para poder passar naquele vale, naquela parte apertada que possivelmente podia causar a morte de várias ovelhas, se passassem todas a esmo. Como é que era feito isso? Lembre que Davi tocava harpa. Muitos pastores tinham por prática cantar e tocar. E como é que eles condicionaram o rebanho para passar nesses vales da sombra da morte? Começavam a cantar e tocar. Quando o rebanho ouvia a música, o rebanho entendia que é hora de passar pelo vale. Então, eu quero convidar você que está nesse momento, passando, quem sabe, por um momento muito difícil, quem sabe não dormiu bem à noite, preocupado, não sabe como resolver. Se você está ouvindo Deus dizer para você nessa lição, cante, então se prepara que é hora de vencer esse vale. Glória a Deus. É interessante isso que o pastor William está comentando, e até um link para o tópico 1.2. Ou seja, enquanto caminhamos, vivenciamos diferentes situações. Mas independente destas situações, é importante termos em mente que nós estamos caminhando, estamos de passagem. E como indica os cânticos de romagem de peregrinação, enquanto vivenciamos diferentes situações, podemos continuar louvando Aleluia. E adorando a Deus. Por quê? Porque sabemos que a provisão divina, ela é certa. E é o que justamente o tópico 1.2 vai focar. A provisão divina. Aleluia. Eu destacaria aqui que é um antídoto contra a avareza. Esse Salmo 127, ao tratar da dependência de Deus, é um antídoto contra a avareza. É um antídoto contra um viver como aqueles que não são discípulos de Cristo. E aqui eu faço uma conexão com as palavras de Jesus Cristo. É possível, pastor Prati, a gente ler Mateus capítulo 6, versículos
32 e 33, por favor. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante, pastor Prati, porque Cristo está dizendo estas coisas os gentios procuram. Então é importante que o discípulo de Cristo esteja atento para não viver, para não peregrinar neste mundo como outras pessoas peregrinam, porque na verdade todos estamos de passagem por este mundo, sem cair no comodismo ou na preguiça. Porque quando a Bíblia diz para não se preocupar, não significa que é para se acomodar ou ficar preguiçoso. Nós temos como exemplo o maná que Deus mandava no deserto. O povo tinha que pegar o maná, o povo tinha que fazer o preparo para se alimentar. Ou seja, a provisão divina não significa que a pessoa vai viver num comodismo ou na preguiça. Então, o tópico 1.2, eu destacaria esses aspectos. Eu queria corroborar com o que vem sendo dito pelo pastor Marcos e dizer o seguinte, entender que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do nosso lar. Nós, claro, cada um fazendo a sua parte, e Deus há de prover e nos sustentar. A confiança nesse momento difícil, por exemplo, agora que nós estamos vivendo, onde todos os dias surgem notícias de empresas quebrando, lojas fechando, com a situação toda dessa quarentena prolongada com a pandemia, nunca foi tão urgente confiar em Deus. Eu abro um parênteses aqui para trazer uma experiência minha pessoal. Eu sou pregador itinerante, eu sou conferencista, eu vivo do ministério. Eu trabalho como psicólogo apenas 2 vezes por semana, porque minha vida sempre foi muito agitada, muito corrida, nunca pude dar tanto tempo à profissão de psicólogo. E quando começou a quarentena, todas as minhas agendas foram canceladas. Tudo parou. Eu confesso a vocês que senti um frio na barriga naquele momento. Eu tenho esposa, tenho uma filha jovem, adolescente, e tenho uma filha recém-nascida que nasceu durante esse período da quarentena. Vai fazer 3 meses agora, essa semana. Então, você imagina, eu também senti na pele, olhando para minha família naquele momento, o que aconteceria. Eu tenho vivido tantos milagres ao longo desse período de quarentena, esse período de 3 meses, tantas provisões sobrenaturais, e eu vou destacar só uma. Eu lembro que quando começou a quarentena, eu disse para Deus, Deus, eu não vou deixar de dizimar, ainda que eu fique sem comida, mas o que chegar na minha mão, eu vou dizimar, eu vou ser fiel. O primeiro dízimo que eu entreguei nesse momento da quarentena foi R$4. Eu tinha recebido R$40, chegou a mim e eu fui lá e coloquei R$4 como dízimo e entreguei. Naquele dia que eu fiz isso, as portas se abriram. Glória a Deus. Só para vocês terem uma ideia, no mês passado eu participei da ceia do Senhor na minha igreja, em Marechal Hermes. Meu pastor, pastor Magner Ferreira. O pastor me pediu para que ministrasse a palavra. Eu preguei na Santa Ceia, ninguém sabia de nada. Eu dizimei o que eu tinha, eu coloquei combustível no carro e passei no supermercado e fiz compras. Eu cheguei em casa sem 10 centavos no bolso, sem nada. Eu não comentei nada em casa. A minha esposa disse para mim, olha, eu queria comer algo diferente hoje. Pena que tudo está fechado, mas eu queria comer algo diferente. Quando deu 6h30 da tarde, 18h30, um casal chegou no meu portão, me chamou no WhatsApp e falou, desce aqui por gentileza, eu estou com um pouco de pressa, eu não vou entrar não, só quero aqui no portão. Eu desci. Quando eu chego no portão, eles me entregam uma bolsa com chocolates, me entregam uma travessa desse tamanho com uma lasanha e me dão um envelope com dinheiro. Essa foi uma de pelo menos 15 provisões sobrenaturais que eu tenho vivido nesse período. Estar aqui agora com vocês tem sido também parte dessa resposta. Então,
Eu quero dizer a você, baseado nesse ponto, a provisão divina aos seus. Nunca foi tão urgente confiar em Deus. Não permita que o medo, que o desespero açoite a sua família. Você pai, você chefe da família, você mulher, que é o homem e a mulher da casa, mora com seus filhos. Não perca o foco no Deus da provisão. Confia, porque Deus está contigo, Ele não vai te abandonar nesse momento e em momento algum. Até quando as coisas parecem que estão dando errado, pode ficar tranquilo. Se Deus está na frente, tudo vai dar certo. Glória a Deus. Muito bom. Podemos ir para o Vamos direto para o ponto 3, tópico 1.3. É interessante esse testemunho do pastor William, porque como foi enfatizado no início dessa nossa reflexão, nossas atitudes, nosso comportamento, nossas decisões, nós que somos discípulos de Cristo, devem ser movidas, devem ser resultado do nosso temor a Deus e da nossa decisão de viver segundo a vontade de Deus. E por que podemos viver desta forma? Porque cremos que Deus supre todas as nossas necessidades. Deus tremendo. E aí que entra o tópico 1.3, o temor a Deus e a obediência. Primeiro verso diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Depois é que vai falar de trabalho, depois é que vai falar da mulher, depois é que vai falar da casa, depois é que vai falar dos filhos. Tudo começa com temer a Deus e andar nos seus caminhos. Devem ser, temor e obediência, devem ser colunas, devem ser pilares da vida do discípulo de Cristo. Acho relevante essa sequência que o Salmo 128 apresenta. Temor, andar e trabalhar, indicando o aspecto divino e o aspecto humano. Não significa que eu vou me acomodar, não significa que eu vou ficar sentado esperando, significa sim que eu confio em Deus. Significa sim que nós cremos que a nossa vida aqui nesta terra, ela não está limitada apenas ao suprimento das minhas necessidades. A nossa vida aqui nesta terra, ela está dentro do plano de Deus, do propósito de Deus. E por isso a importância de nós temermos, andarmos e fazermos aquilo que compete a nós fazermos de acordo com a graça do Senhor. Faz a diferença no enfrentamento do dia a dia de uma pessoa ou da família enquanto estiver peregrinando aqui nesta terra. Meus amados, eu gostaria de somar com tudo que o pastor Marcos vem trazendo aqui, lembrando a vocês o seguinte: a provisão de Deus, ela está onde Deus quer que você esteja. Ou seja, a provisão de Deus está no centro da vontade de Deus, perseverando em obedecer e temer a Deus. Veja, Elias foi parar no ribeiro de Querite, que é uma região que fica próximo ali a Jericó. É um lugar de deserto. Irmãos, a Bíblia diz que 2 vezes por dia os corvos levavam pão e carne para Elias, todos os dias, durante aquele período todo que ele ficou lá. Irmãos, já pensou? Elias sentado ali, comendo pão, comendo carne, pensando, olha, daqui a pouco vai chegar. E olha que não era só uma vez por dia, eram 2. Quer dizer, Deus conhecia até o tamanho da fome do profeta. Quer dizer, Deus mandou a provisão de acordo com a necessidade. Irmãos, você serve a um Deus fiel. Temer a Deus e obedecer a Deus em momentos de provisão e em momentos onde a mesa está farta, faz parte do princípio de vida de um cristão fiel a Deus.
Muitas pessoas experimentaram provisões tremendas de Deus em momentos de necessidade, mas não mantiveram o mesmo temor e fidelidade quando se sentiram confiantes ou confortáveis em determinadas situações. Quando estavam precisando, Senhor, estou aqui. Quando estavam clamando por uma ascensão, por uma prosperidade, por uma porta de um concurso, orando, crendo, eu tenho que obedecer a Deus. A partir do momento que acharam que já conseguiram ou conquistaram o que tanto desejavam, simplesmente se mostraram totalmente esquecidos, alheios a qualquer princípio bíblico. Quantas famílias não foram destruídas assim? Só para você ter um exemplo, eu estava ministrando em uma igreja no período do carnaval. E eu lembro que na ocasião, um dos líderes do evento pegou os filhos jovens dele e disse: meus filhos não participarão do evento. E aí eu vi uma pessoa perguntar na minha frente: mas por que seus filhos não participarão do evento? Não, eles farão uma prova de concurso daqui a 7 meses. E eu estou preparando eles para isso. A meta é essa. Aí eu perguntei: mas seus filhos também não precisam se preparar para ir para o céu? Eles precisam se preparar para vencer na vida, no mercado financeiro, vencer no campo profissional, mas não podiam deixar nem os dias do culto do carnaval para buscarem a Deus? Sabe, muitos de nós acabou perdendo o foco em relação a isso e acabamos extrapolando certos limites e perdendo de vista as prioridades da nossa vida. Deus não pode ser nossa prioridade quando a gente está sem dinheiro ou quando tem enfermidade na família. Precisamos temer e obedecer a Deus em todos os momentos. Aparentemente, entre aspas, precisando ou não. Porque, na verdade, é um princípio bíblico importante. Nossa vida na terra, como discípulos de Cristo, é vivida de acordo com o plano de Deus. E o plano de Deus vai além do suprimento das necessidades básicas da nossa vida. Porque a nossa vida como discípulo de Cristo não se resume apenas a esta terra. Afinal, nós estamos aqui de passagem, né? Amém. Pelo relato do pastor William aqui, vemos que é uma inversão de valor tremendo, né? Como é que pode, né? É verdade. Eu acho que assim a gente pode fechar o ponto 1, dizendo que nós aprendemos ou ensinamos duas coisas importantes: a importância de temer e de confiar em Deus, e que, em resumo, é isso que vai fazer a diferença na vida do cristão: o temor a Deus e a obediência. E assim, nós vamos direto ao ponto 2. Pastor Marcos Santana, nós somos dependentes de Deus. Totalmente. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu estava observando que essa palavra casa no hebraico, ela pode se referir à própria família. Então não se trata apenas da questão de tijolo e de concreto. E o texto da nossa lição, no 2.1, vai dizer assim: ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos, fazer os seus planos, eles somente teriam sucesso se estivessem sob a direção de Deus. Como tem sido dito aqui ao longo dessa exposição, não confundir essa dependência nossa em relação ao Senhor com comodismo e passividade. Sermos dependentes de Deus não anula a responsabilidade pessoal. Ser prudente e vigilante, isso compete a nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas se o Senhor estiver conosco, o nosso trabalho vai ser um trabalho que vai gerar resultados positivos. Se a cidade não for guardada pelo Senhor, em vão vigia o sentinela. Mas se o sentinela estiver confiando no Senhor, ele vai estar vigilante, porque ele crê que, seja qual for o perigo, o Senhor é poderoso para lhe dar vitória. Então nós precisamos da direção do Senhor. Nós precisamos estar sempre submetendo a Deus os nossos planos e os nossos projetos. Sim, nós podemos e precisamos planejar, pensar, projetar. Como diz o texto, pastor Prates, é possível a gente ler o livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 1, 2 e 3?
Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Aleluia. É buscar a direção de Deus. Não apenas pedir para Deus abençoar, no sentido de que, Senhor, o que eu estou pensando e o que eu estou desejando, faça com que dê certo. Ou seja, está apenas buscando a aprovação de Deus para o que está sendo planejado, pensado e desejado. Mas esse texto enfatiza a gente buscar a direção de Deus. Glória a Deus. Eu penso, eu planejo, eu desejo. Mas é isso que Deus quer? Qual é a direção de Deus? Qual é a direção do Senhor para a minha vida? Em relação ao propósito último de Deus. É sempre importante o discípulo de Cristo ter em mente que Deus tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito, ele vai além de conquistas pessoais, ele vai além de bens, ele vai além de sucesso material. É possível a gente ler João, capítulo 15, versículo 5, pastor Prates? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Deus tem propósitos na vida do ser humano. Então, quando diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, é possível que alguém pergunte assim, mas pastor, e como fica aquele pessoal que diz que é ateu, não anda nos caminhos do Senhor e constrói uma casa, tem família, tem filhos e está dando tudo certo? Por isso é importante que nessa lição a gente aproveite para pensar na questão da família, da edificação do lar, do trabalho, da construção, mas em relação ao propósito último de Deus na vida dos seus discípulos. Um texto que vai nos ajudar muito a refletir sobre isso é Deuteronômio, capítulo 8, versículos 10 e 11 e versículos 17 e 18. Esses textos, pastor Prati, eles enfocam bênçãos e adversidades em relação ao povo de Deus. Bênçãos e adversidades fazem parte do processo de provação, formação, amadurecimento do discípulo de Cristo. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Agora versículos 17 e 18. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Esse texto, pastor Prati, nos ajuda bastante a refletirmos sobre esses aspectos que nós temos focado. Família, construção do lar, estrutura familiar, à luz do plano de Deus, do propósito de Deus. Notemos que esse texto que o pastor Prates leu vai enfocar: guarda-te, para que te não esqueças do Senhor. Guarda os seus mandamentos, guarda os seus juízos, guarda os seus estatutos. Depois vai dizer assim: lembrarás do Senhor teu Deus, para confirmar o seu concerto. Então, conquistas, bênçãos, família, casamento, filhos,
para o discípulo de Cristo, precisa ser toda essa realidade vivenciada, tendo em mente esses propósitos que Deus revelou nesse texto lido. Guardar os mandamentos do Senhor, guardar os estatutos do Senhor e estar atento ao concerto, no nosso caso, a nova aliança, da qual nós fazemos parte com Jesus Cristo. Então, esse tópico 2.1 é uma excelente oportunidade para revermos como vivenciarmos os diversos momentos e conquistas da nossa vida na Terra à luz do propósito de Deus para nós, que é maior. Edificar é a palavra-chave. Veja que eu não sou pedreiro, não sou construtor. Eu posso colocar um tijolo em cima do outro, mas você não pode chamar isso de edificação. É interessante que a Bíblia diz que aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo, ou seja, uma construção perfeita. Então, eu lembro aqui de uma frase de Emílio Conde, tido por muitos como o pai da imprensa evangélica. Ele vai dizer em um dos seus livros o seguinte, que Deus esvaziou o dinheiro de significado pleno. Ele não tem poder de satisfazer a alma. Eu já estive em lares que a pessoa mora em mansão, carros e carros na garagem, até avião particular, e não tem naquele lar paz, alegria, união, satisfação de uns com os outros. Então, quem sabe nesse momento estão assistindo essa aula pessoas que estão com o casamento destruído e pensam que o divórcio é o único caminho, a única saída para o seu casamento. Quem sabe lares onde os filhos já não se entendem mais com os pais e as brigas são constantes e diárias. Muitas pessoas pegam situações como essa para dizer que o lar é como um cristal. Quebrou, não tem mais jeito. Negativo. O Deus que nós servimos vai nos mostrar o primeiro milagre de Jesus justamente num casamento transformando água em vinho. Eu estou aqui para dizer para você, nós estamos aqui para dizer para você que ainda há tempo de edificar a sua casa. Amém. Ainda há tempo de reverter esse caminho errado ou de maldição que agora a sua família segue. Ainda há tempo para restaurar este casamento. Ainda há tempo de salvar esses filhos. Ainda há tempo dessa família, porque a sua família é um projeto de Deus. Independente se tenha começado errado, independente se as coisas não estejam certas, ainda há tempo de colocar tudo certo, colocando os princípios que foram ditos aqui pelo pastor Marcos, os princípios de Deus, bíblicos, como estrutura para a sua família. Sua família é um projeto de Deus e é possível edificá-la. Não é tarde demais para a sua família. O tópico 2.2 podemos passar, sim, pastor Prado? Sim. O Senhor que guarda a cidade. Essa expressão guarda, ela indica proteção e também preservação. O último parágrafo do tópico 2.2 diz assim: tal princípio é aplicável também no que concerne a segurança diante dos ataques espirituais. Nossa vigilância deve ser acompanhada de oração. A vigilância acompanhada de oração é fundamental, porque é um antídoto contra a arrogância, contra o não ser negligente. Ou seja, não basta só vigiar, porque se eu só vigiar, se eu só trabalhar, se eu só me esforçar, eu corro o risco de entrar pelo caminho da soberba e da autossuficiência. E se eu só orar, eu corro o risco de entrar pelo caminho da negligência em relação às minhas responsabilidades. Por isso é importante a gente unir a vigilância com a oração. O Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor preserva.
Mas, como visto tanto no Salmo 127 como no Salmo 128, eu preciso cumprir com as responsabilidades que concernem a mim. E isso envolve a vigilância, a oração, o trabalho, o planejamento, fazer aquilo que compete a mim fazer, confiando no Senhor, crendo no Senhor e que Ele é poderoso para guardar e para preservar. Essa seria a contribuição para o tópico 2.2. Vejam que todas as vezes que Israel pecou, ele viu seus inimigos baterem à sua porta. Em momentos de arrependimento e de fidelidade a Deus, em momentos de avivamento nacional, veja que mesmo diante de inimigos muito mais fortes, Israel venceu e superou todos os desafios. Deus vai nos mostrar com isso que existem 3 bênçãos que são liberadas para aqueles que são fiéis a Deus. A bênção da proteção, a bênção da provisão e a bênção da projeção. Essas 3 bênçãos estão liberadas na vida daqueles que são fiéis. E um exemplo a mais sobre esse tipo de coisa é o que está na história, por exemplo, da igreja de Sardes, da cidade de Sardes. Jesus vai dizer a ela, lá no capítulo 3 do livro do Apocalipse, Jesus vai dizer, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Existem 2 palavras para ladrão no Novo Testamento. Uma palavra é a palavra lestes, no grego, que significa aquele que rouba com violência, aquele que rouba com sangue, ele mata, ele fere, ele machuca, é um ladrão violento. Jesus não fala dele como esse ladrão, mas ele, no Apocalipse capítulo 3, quando ele diz, virei sobre ti como um ladrão, a palavra no grego é kleptos, que é uma palavra que todo mundo já ouviu falar de cleptomaníaco, por exemplo. Aquelas pessoas que roubam, que pegam coisas, que tem um problema que precisa ser tratado. Nesse sentido, a ideia é de alguém que entra, rouba, e entra e sai e ninguém viu. Quando vê, já aconteceu. Então, a cidade de Sardes viveu isso. No período interbíblico, havia uma brecha no muro, e por essa brecha um exército inimigo entrou de um a um, abriram o portão da cidade, e naquele dia a cidade caiu. Então Deus vai nos mostrar a importância da cidade, de Deus guardar a nossa vida, a nossa sociedade. Irmãos, é o tempo de nós orarmos pela nossa casa, mas também de orarmos pela nossa cidade, pelo nosso país. Esse é o nosso papel profético. Nós estamos aqui como sacerdotes. Nós estamos aqui na terra para interceder. Nós precisamos orar para que Deus possa trazer tempos de livramento, tempos de mudança, ainda mais agora em momentos onde todos os dias nos noticiários a gente sempre ouve falar de epidemias, todo mundo preocupado. É um momento da igreja, como sal da terra e luz do mundo, se posicionar como um porto seguro para as pessoas nesse momento que estão apavoradas e em pânico. Amém. Eu acho que com esse comentário do pastor William, nós podemos então fechar o ponto 2 falando sobre o sono, pastor Marcos Santana. Amém. Ele dá o sono. O Salmo 127, versículo 2 diz, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Essa expressão indica descanso, repousar, como resultado da confiança. É interessante essa expressão, dá ele. Aponta para a graça de Deus, a dádiva de Deus, o favor de Deus. Como nós temos enfatizado na lição, esse dá ele, essa dádiva, essa ação de Deus de doar, de dar, não significa que nós estejamos isentos de qualquer ação. Notemos esses 2 textos, pastor Prati. Primeiro, é possível lermos 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Sim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Esse texto eu acho muito interessante porque junta os 2 aspectos, né? É a graça de Deus e o trabalho do apóstolo Paulo. A ação de Deus
e a ação divina. É o reconhecimento de que a graça de Deus capacita, a graça de Deus concede, e como resultado dessa ação da graça de Deus, o ser humano ele vai fazer a sua parte. E um outro texto também importante é Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que interessante, pastor Prati. No verso 12, Paulo vai dizer assim: operai a vossa salvação. E no verso 13, Paulo vai dizer: Deus é o que opera. Então, é a graça de Deus, é a ação de Deus e a resposta humana. Glória a Deus. Então, como nós vamos agir, como nós vamos reagir, como nós vamos proceder à luz do que Deus tem falado, do que Deus tem dado, do que Deus tem operado. Família, casamento, à luz da Bíblia, precisam estar sempre debaixo desses dois aspectos. É a ação divina e a ação humana. Bem-aventurados são aqueles que vivenciam todas as áreas da sua vida tendo em mente que dependem de Deus, confiam que Deus capacita e que Deus dirige em suas ações, em seus planos, em seus projetos. Porque, com certeza, a graça de Deus continua disponível. Dá Ele aos seus amados o sono. Deus continua dando. Deus continua presenteando. Glória a Deus. E lembrar vocês, do ponto de vista prático, que dormir mal é viver como um miserável. Uma pessoa pode ter um quarto luxuoso, pode ter tudo do bom e do melhor, o colchão mais caro. Se ela dorme mal, ela vai viver como miserável. Pessoas que dormem mal vivem menos. Pessoas que dormem mal, o primeiro sintoma, problema de memória, começa a ficar esquecido, porque o sono ele tem 4 etapas. A gente chama de tropo, que é o iniciozinho, sono leve, profundo e o muito profundo. Uma pessoa que não dorme bem, ela vai começar a ficar esquecida, vai começar a ficar mal-humorada, pode mais propensa a problemas cardíacos, problema de pressão e fatalmente morrer. O que vai acontecer, um conselho prático para quem está vendo a gente nessa aula é o seguinte: lembrar a primeira coisa, não adianta ficar o tempo todo inquieto e ansioso a ponto de viver e dormir mal. Essa não é a vida do cristão, sabe? Ele diz, não andeis inquietos por coisa alguma. Nesse ponto, a oração é uma ferramenta importante que a família precisa desenvolver para poder levar os problemas entre si e levar a Deus. As pessoas dormem mal, vão viver mal. E o que vai acontecer? Um exemplo simples disso. O quarto de um casal, para quem está vendo a gente que é casado. Primeiro erro, bota os filhos para dormir no quarto do casal. Segundo erro, leva para o quarto telefone, coloca televisão no quarto. Está provado, não sou eu que digo, são os especialistas que dizem que o quarto de um casal, marido e mulher, só deve servir para 2 coisas, dormir e sexo. Mas levaram televisão para o quarto, internet para o quarto, celular para o quarto, os filhos para o quarto, e depois não sabem por quê, vivem mal, a intimidade não vai bem e o sono vai mal. O ambiente ideal para dormir é o silêncio e o escuro. Está provado que a pele, que o corpo reage bem exatamente isso, porque foi assim que foi programado pelo Criador. Veja, e eu dou um alerta final a vocês. Existe hoje muito comum um problema que a gente chama na psiquiatria de burnout, que é o esgotamento. E o primeiro sintoma que a pessoa está esgotada, é muito comum isso em pastores, muito comum em professores, pessoas que trabalham com cota, sob pressão constante. Essa síndrome do burnout,
ela tem um efeito nocivo e nefasto. Qual é? A pessoa fica muito cansada ou dorme muito e mesmo assim, quando acorda, parece que não dormiu, continua cansado ou então está exausto, deita para dormir e não consegue dormir. Vai horas a madrugada dentro sem conseguir dormir. Se você chegar nesse ponto, procure ajuda rápido. Não deixe isso se acumular. Não é normal a pessoa viver dormindo mal o tempo todo. Que maravilha! Nós podemos então agora fechar esse ponto dizendo que o estudo do ponto 2, no resumo, nós aprendemos que nós devemos viver na dependência de Deus, mas uma dependência total, pois é o Senhor quem edifica, quem guarda a cidade, quem dá sono. Muito bem, pastor, muito bem colocado aí, gostei aí levar a televisão para o quarto, jamais, né? Nunca. Nem pensar, né? Nem televisão, nem os filhos. Que maravilha. Então vamos agora ao ponto 3, pastor Marcos Santana, os benefícios do temor a Deus. O primeiro benefício que a nossa lição destaca do temor a Deus é a bem-aventurança. Nós temos falado sobre a graça de Deus. Muitas pessoas dizem, nós estamos no tempo da graça. Existe essa relação entre temor e graça? De novo, nós precisamos recorrer às Escrituras, porque caso contrário, nós podemos ter pensamentos equivocados em relação a isso. Vamos ler, pastor Prates, Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aí está um texto que fala da relação entre temor a Deus e graça. O fato de sermos alcançados e abençoados pela graça de Deus não nos exime de servirmos a Deus com reverência, com temor e com cuidado. A bem-aventurança, o texto da nossa lição, vai usar a expressão completa satisfação. E aí eu deixo aqui como sugestão nós verificarmos o hino de número 86 da nossa harpa cristã, que vai dizer assim: ó, estou satisfeito com Cristo. Vai falar de salvação, desfrutar do amor, o Evangelho, crer e a segunda vinda. São aspectos relevantes que transmitem e causam satisfação na vida daquele que está em Cristo Jesus. A nossa lição vai dizer assim: no contexto cristão, a felicidade não está nas riquezas desse mundo, mas em fazer parte do reino de Deus. Cuidado com o relacionamento interesseiro. É muito oportuno a nossa lição focar isso no último parágrafo do tópico 3.1. Há uma infinidade de pessoas que estão tendo relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, buscando apenas bênçãos materiais. Isso requer uma reflexão da nossa parte. É o tópico 3.1. Lembrando em cima disso que a bênção de Deus passa pelo financeiro, mas não é o foco de Deus. O foco de Deus é que o homem seja plenamente completo e feliz. É por isso que o tabernáculo, quando Deus deu a Moisés, tinha 3 divisões: o pátio, o santo e o santíssimo. Ou seja, é Deus tratando o homem em todos os níveis. O pátio é Deus tratando o corpo, o santo é Deus tratando a alma e o santíssimo é Deus tratando o espírito. É interessante que uma ocasião tinha um homem no navio e ele tinha comprado um binóculo militar de última geração e começou a olhar para o alto, na proa do navio, e viu um homem lendo a Bíblia. E falou para ele assim, ó, cadê Deus? Estou olhando aqui com esse binóculo e não consigo ver Deus. Esse aqui é o mais moderno que existe, de última geração. Cadê Deus? Eu olho para cima e não vejo nada. Ele disse, esse binóculo não é o mais poderoso. Ele disse, como não? Eu posso lhe mostrar aqui.
Eu tenho um catálogo. Ele falou, esse binóculo não é o mais poderoso. Ele disse, mas então qual é? Ele disse, Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ele disse, você não tem esse binóculo. Interessantíssimo. Tópico 3.2. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem, e tudo dará certo. Romanos, capítulo 8, versículo 28, pastor Prates. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Novamente, enfatizamos a importância de vivermos nesse mundo enquanto estamos de passagem, peregrinando, vivenciando a realidade familiar, mas se somos discípulos de Cristo, precisamos fazer isto à luz desse plano de Deus para a nossa vida, que vai além do nosso dia a dia, vai além do convívio familiar, vai além do trabalho. Todas as coisas contribuem. E contentamento. Esse tópico 3.2 também vai falar de resultado do trabalho. E aí a sugestão é rever o Salmo 118, quando nós enfatizamos no estudo dessa lição a questão do contentamento. E um último aspecto é em relação ao fazer o trabalho com excelência. Como diz aqui no último parágrafo do subsídio da nossa lição, do tópico 3.2, é preciso ter consciência de que o trabalho é uma bênção divina. É importante aproveitarmos essa lição e enfatizarmos que podemos servir a Deus também com o nosso trabalho. Isso é uma das verdades que foi resgatada pela Reforma Protestante. Enquanto nós estamos ensinando, enquanto estamos cozinhando, enquanto estamos dirigindo, enquanto estamos fazendo uma atividade, nós também estamos servindo a Deus. E é um princípio bíblico. O apóstolo Paulo vai escrever isso nas suas cartas, que o servo precisa fazer o seu trabalho como se estivesse fazendo para o Senhor. John Stott vai dizer isso em um dos seus livros. A cozinheira é como se estivesse fazendo a comida para servir a Jesus. A faxineira é como se estivesse limpando aquele aposento onde Jesus estará se hospedando. Então, o trabalho, ele não é apenas no sentido material, no sentido de suprir uma necessidade imediata, mas é também no sentido de servir ao Senhor, glorificar a Deus, nos relacionarmos com o trabalho à luz do propósito de Deus para a nossa vida. Tem um texto muito interessante em Deuteronômio capítulo 8, eu vou ler aqui na versão da NVI, versículo 12. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Verso 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Olha que interessante. Ou seja, uma pessoa pode trabalhar, uma pessoa pode produzir em várias áreas, mas com a bênção de Deus, a pessoa entende que é Deus que capacita o homem
para produzir riquezas. Ou seja, o objetivo de Deus é que a gente prospere, é que você possa trabalhar e viver bem com a sua família. O propósito de Deus é que você possa ser fiel a Deus e liberal financeiramente. E aqui vai um alerta interessante. Veja, se a gente olha o padrão bíblico da prosperidade e da vida financeira do cristão, veja, você vai pegar Provérbios, não há mais tempo aqui hábil para poder falar sobre todas essas passagens, mas olha que interessante. 2 princípios eu destaco aqui que são interessantes em Provérbios e que muitos judeus aprendem de pai para filho e que muitos de nós precisamos incorporar na nossa cultura. Primeiro, eles aprendem aonde entrar ser o melhor. Aonde você for trabalhar, faça o melhor. Aonde você for desempenhar qualquer papel, seja com excelência. Vai trabalhar ali, foi o que o pastor Marcos falou agora. É como se estivesse fazendo para Jesus, sabe? Fazer o melhor, excelência. O cara pode ter começado nos serviços gerais, mas ele pensa, eu vou crescer aqui, eu vou prosperar aqui. É ser o melhor, ser cabeça. E o segundo, eles entendem a partir da Bíblia, a sabedoria da Bíblia vai ensinar que a repreensão é uma dádiva. Na nossa cultura, se você repreende uma pessoa, você perdeu o amigo. Se você chamou atenção, você perdeu o obreiro. Se você chamou atenção e mostrou que está errado, ele vai para outra igreja. A pessoa não quer mais ficar ali. Nós nos ofendemos quando somos tratados, quando somos repreendidos. Na cultura bíblica, no entendimento de Deus, eles entendem que isso é uma dádiva, é um favor. Eu quero agradecer por você ter se preocupado comigo, por ter me orientado. Se você é uma autoridade sobre a minha vida, você me chamou a atenção, você me fez um favor, você livrou minha alma. É sabedoria isso, né? Tá entendendo? Então a gente precisa mudar, irmão, a nossa visão. Tem pessoas no nosso meio que têm talento, mas não param em igreja por isso. Não param em emprego. E aí querem ver Deus prosperar. Não adianta fazer 7 semanas de campanha para prosperar e não colocar em prática esses princípios que você está aprendendo aqui nessa aula. Você tem que lembrar uma coisa, Deus é Deus dos impossíveis, não dos absurdos. Maravilha! Então vamos direto ao 3.3, pastor Marcos Santana, Isso, círculo familiar. pastor. Ou seja, os benefícios do temor a Deus e da obediência não se limitam apenas ao indivíduo e sua vida profissional, mas refletem também no ambiente familiar e até mesmo na sociedade. E aqui eu gostaria de destacar isso. Nossas decisões e nossas atitudes, ou seja, se eu temo a Deus e obedeço ao Senhor, isso produz consequências também na vida daqueles que estão ao meu redor. E o contrário também é realidade. Se eu não temo a Deus e se eu não ando nos seus caminhos, consequências terão para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. Por isso é importante aproveitarmos essa lição de hoje para pensarmos nisso. Um certo escritor, ele utilizou essas duas expressões e está aqui no nosso subsídio, né? Aquela piedade individualista e fechada em si mesmo. Não significa que eu vou desfrutar das bênçãos de Deus de forma egoísta. Isso vai tornar o meu ambiente familiar, essa minha piedade, esse meu temor a Deus, essa minha dedicação a Deus precisa refletir na forma como eu vivo dentro de casa, na forma como eu lido com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais e também na sociedade, porque o Salmo 128, notem, o Salmo 128, ele começa com o indivíduo e termina na sociedade. Bem-aventurado a pessoa. E por último vai dizer assim, paz sobre Israel. Começa com o indivíduo e termina com a sociedade. Que assim seja com essa geração de discípulos de Cristo,
do momento atual. Que cada discípulo de Cristo possa ter esse comprometimento em temer a Deus e obedecer ao Senhor, mas que isso reflita também na sociedade onde nós vivemos. E é o exemplo do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele orava ao Pai, ele jejuava, ele subia o monte, ele ficava sozinho, mas essa vida de piedade de Cristo refletia no seu convívio com a sociedade da sua época. Que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, também refletir isso no nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho e na sociedade onde nós vivemos. Lembrando que um casamento forte produz uma família forte e famílias fortes produzem uma sociedade forte. É por isso que o alvo do inimigo é tão feroz contra a família, para destruir valores que para muitos hoje são tidos como ultrapassados ou medievais. Mas nós seguimos firme com a Bíblia Sagrada, entendendo que princípios bíblicos existem para a nossa felicidade. Então, que Deus abençoe a sua família, o seu casamento. Você que é jovem, quem sabe está namorando, comprometido para casar, coloque esses fundamentos para a sua vida. Você que entra agora no mercado de trabalho, você que está trabalhando, ainda há tempo de colocar esses princípios bíblicos para que norteiem, dirijam a sua vida e os seus passos. É impossível ser infeliz obedecendo esses princípios, não de forma fria ou mecânica, mas de forma construtiva, edificante, crendo no Deus que as colocou para nós. É o mapa da felicidade humana, os princípios e valores de Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa. Que a casa que tem a marca do sangue, o divórcio não entre. E sua família possa prosperar e seguir firme em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final aqui da nossa aula, do nosso estudo precioso de hoje, concluindo que o Salmo 128, esse que nós estudamos nesta lição, 1:12, né? Ele apresenta vários benefícios para aqueles que são tementes a Deus. Felicidade plena, sucesso no trabalho, família abençoada. Olha que maravilha, apenas 6 versos traz para a gente isso. Então, fica aí a nossa palavra de incentivo para você ter uma excelente aula de escola dominical. Aproveite, principalmente você que é professor. Essa dica vai principalmente a você. Minha sugestão, baixe, assista o vídeo Foco na Lição. Vai lá na descrição do vídeo, lá embaixo, lá tem o PDF com o plano de sugestão de aula. Imprima aquele PDF e aí você assista este vídeo, esta aula completa, porque lá é só o início, fazendo as anotações, porque estes homens falam coisas maravilhosas aqui, né? Então, se você não, com calma, não assistir, não fazer a anotação, você pode esquecer de detalhe importante para a sua aula. Então, a minha sugestão, professor, eu faço isso e sugiro a você fazer o mesmo. Assista o Foco na Lição para ter uma noçãozinha do global, imprima o plano de aula e aí sim, você assista 2, 3, quantas vezes você quiser este vídeo, faça suas anotações, eu te garanto, você vai dar uma aula sensacional. Fantástica será a aula, a igreja vai ser abençoada, todos vão ser abençoados e a escola dominical vai cumprir o seu papel, que é esse papel importante que a nós compete. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Antes de anunciar a próxima aula, o senhor tem uma palavra de despedida, pastor Marcos Santana? Amém, pastor. A conclusão vai focar que a bênção está acessível aos que temem a Deus, nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. E, biblicamente, nós, discípulos de Cristo, precisamos desfrutar dessas bênçãos, mas não esquecer que o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida vai além da realidade debaixo do sol. Amém. A lição que vem, querendo Deus, nós vamos estar aqui de volta para estudar a lição 13, a última lição do trimestre.
orando pela intervenção divina. Pastor William Barros, muito obrigado, suas palavras de despedida e o senhor já encerra com a oração, agradecendo a Deus por esse momento tão importante. Para mim é uma honra estar com vocês dois aqui, eu agradeço a oportunidade, a nossa liderança também, nossos bispos, e para mim é uma honra poder estar com cada um de vocês. Vamos orar. Eu queria aproveitar, só se me permite, só fazer um anúncio. Por favor, fica à Queria vontade. convidar você que está com a gente aqui, se quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério, é só se inscrever lá no nosso canal no YouTube, PR de Pastor William Barros. Vai ver uma foto minha lá na frente de um ônibus, é das caravanas que nós fazemos para Israel. Se inscreva lá no nosso canal, conheça um pouquinho. Já convidei os pastores aqui para ir comigo para Israel e eu espero você. Pastor Marcos Santana, acho que vai me presentear com uma passagem. Fica aqui a cobrança pública. A cobrança não, o pedido. Brincadeira, Pastor Marcos Santana. É um jeito carinhoso que esse amigo que eu tenho, esses amigos. Então vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por essa aula tão abençoada. Quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nos concede de poder passar para os teus filhos agora todo esse conhecimento, essa lição que tenho certeza há de encontrar muitos lares que precisavam desta palavra. Por isso, ó Deus, abençoa cada família, cada lar, cada casamento, que a tua boa mão, a partir desta lição, traga livramentos e restauração de famílias. É a nossa oração neste dia, em nome de Jesus. Amém. É a editora Betel edificando a casa de Deus.